reina hoje, né? Irmãos, bom dia. Bom dia. Graça, paz e misericórdia da parte do Senhor Jesus. Senhor. Que o Senhor aqueça o seu coração nessa manhã, os seus pés, né, os seus braços, que está frio. Hoje a gente não quer o aquecimento só no coração, não. A gente quer outros aquecimentos. Que o Senhor aqueça o seu coração e a sua vida. Nós vamos adorar a Deus. Estamos aqui
para adorar a Deus. Fomos criados para adorar a Deus. E vamos cumprir esse motivo da nossa criação. Vamos contemplar a beleza do Senhor. Vamos falar para Ele que Ele é lindo, que Ele é digno, que Ele é o amado da nossa alma. Então abra o seu coração e glorifique o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Gosto dessa canção, ela fala verdades que a gente precisa ser lembrado delas, né? Existem coisas que devem morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus e viver em adoração. Coloquemos de pé. O seu coração já deve estar aberto para adorar a Deus em espírito e em verdade. Pelo menos o meu está, porque esse cântico falou muito ao meu coração. Nós somos igreja, queridos. Nós somos corpo de Cristo, noiva de Cristo. Nós somos aqueles que vão adorar a Deus diante do seu trono na eternidade. E essa adoração, ela começa aqui. Ela começa com a nossa vida. Deus vivo e verdadeiro, bendito seja o teu santo e excelso nome. É um prazer, ó Deus, inenarrável estar na tua presença, na companhia de pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Irmãos nossos, feitos filhos de Deus, ó Senhor, pela fé no teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus querido, porque podemos estar juntos, como corpo de Cristo, diante do teu trono, diante da tua presença. Por favor, Senhor querido, que nós possamos dedicar esse tempo totalmente a Ti, que a nossa mente, o nosso coração estejam voltados para Ti, ó Deus querido, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, ó Deus, com toda a nossa disposição.
Queremos, ó Deus, proclamar as tuas maravilhas. Queremos dizer, ó Deus, para ti o quanto nós te amamos, o quanto, ó Deus querido, tu és importante para a nossa vida. Então, Senhor querido, que nós possamos glorificar o teu nome. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, ó Deus amado, a realmente glorificar o teu nome, te adorar em espírito e em verdade nessa manhã. E que desse lugar, Senhor, suba louvor, suba adoração, suba, ó Deus querido, amor, suba, ó Deus querido, devoção, temor ao teu nome. Ó Deus querido, que o Senhor passeie no meio dos louvores do teu povo nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor. E quando o pastor está falando de que aqui tem amor, que suba adoração, como é bom chegar dia de domingo e estar com os irmãos. E de sentir que estamos cuidando um do outro em pequenas coisas. Estava ali fora sentindo frio, vem, Renatinha vem e bota o cachecol em mim. Isso é cuidar, isso é amar, e que essa igreja venha fluir amor. E o Espírito Santo. Porque quando hoje eu acordei, eu gosto muito desse canto, é um dos que eu mais gosto, assim, na minha existência. E eu pensando que quando o Senhor foi aos céus e desceu o Espírito Santo, eu fiquei imaginando como foi aquele momento. E que hoje possamos nos encher desse Santo Espírito. E fala esse canto assim, que desce como fogo. Eu fiquei pensando, o que é o fogo, né? Qual é a função do fogo? O fogo aquece, o fogo, ele ilumina, né? Você está no lugar escuro, a gente acende uma fogueira, ele vai iluminar, e o Espírito Santo venha nos aquecer, que o Espírito Santo venha nos iluminar, e que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo nesta manhã. Então eu convido a você nessa manhã a entrar mais profundo com o Senhor. Que nossos ouvidos venham estar atentos à voz do Senhor. Que nossos corações venham estar abertos à presença do Senhor. Amém? Amém. No oceano do Espírito.
governantes olhassem para o Senhor, eles iam aprender como um rei se comporta, como um líder se comporta. E nós servimos um Deus vivo e verdadeiro, um rei, um líder, aquele que governa a nossa vida, governa esta igreja, governa o nosso lar. E que possamos cada vez mais nos entregar e deixar o Senhor governar as nossas vidas. Que aprendemos a descansar nos braços do Senhor e deixar Ele conduzir. Amém? Bom dia, igreja. Bom dia. Hoje nós vamos fazer a leitura. Queria convidar os irmãos a abrir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 13. Vamos ler todos juntos? Vamos ler de maneira, na verdade, responsiva. Então, o Henri, ele vai ler hoje os ímpares e a igreja vai ler os pares, também? 13. Primeira Coríntios 13.
poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se Não tivesse amor, as suas palavras seriam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. não se conduz inconvenientemente, Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Aleluia. Nosso presbítero Mirim. É. Tá certo. Reina hoje entre nós, Senhor. Coração. Entre nós, Senhor. Vamos orar pela nossa nação? Esse cântico trouxe à minha memória de que nós precisamos clamar pelo Brasil. Então, por favor, fique de pé. E eu peço que você olhe aí aonde você está. Ore pelo nosso presidente, pelos seus ministros, ore para que essa questão aí do indigenista e do jornalista, que você me ajude a orar aí, você complemente a minha oração aí, que você clame ao Senhor aí, é um clamor da igreja, não é o meu clamor. Vamos orar pelo país, antes dessa eleição, depois dessa eleição, que a gente não sabe o que Deus vai fazer subir na cabeça desse país. A gente sabe que Deus é quem faz subir, Deus é quem faz cair também. Então, está nas mãos do nosso Deus. Então, olhe para que haja paz nessa nação, olhe para que essa guerra, essa bipolaridade, eu sou disso, eu sou daquilo, enfim,
termine. Nós somos um país só, precisamos nos unir em torno da graça de Deus para diminuir essa criminalidade, para diminuir a corrupção, para poder fazer chegar os recursos para quem precisa de verdade. A gente vê tanta doação de recursos, mas isso chega até onde precisa chegar. Vamos orar, pedir ao Senhor para que haja realmente honestidade na transferência desses recursos, para que eles cheguem para aquela pessoa humildezinha lá do interior ou daqui mesmo do Rio de Janeiro, mas que precise de verdade. Porque o que a gente vê nesse país é gente que não precisa impulsando o que não recebe. E isso realmente traz um desânimo profundo ao meu coração. Então, curva sua fronte, peça a Deus. Você não sabe o que orar? Pede assim, Senhor, abençoa o Brasil. Pronto, acabou. Mas pede isso de coração, curva sua fronte. Pai Santo, estamos diante da tua presença. Acabamos de cantar um cântico, que é a tua palavra, que fala, ó Deus querido, de um dia, ó Deus, os reis da terra, todos eles se prostrarão diante da tua presença. A gente sabe, ó Deus, que o Senhor já reina no nosso coração hoje, mas o Senhor ainda não reina, ó Deus querido, nessa terra, vai reinar. Ó Deus querido, mas ainda, ó Deus, o teu reino não chegou sobre toda essa terra, e nós esperamos muito esse dia. Mas nós pedimos a Ti, ó Deus querido, de todo o nosso coração, ó Deus, pelo Brasil. Ó Deus querido, pedimos, ó Deus querido, que essa violência, em todas as suas formas, seja, ó Deus, física, seja assédio, ó Deus querido, moral, psicológico, ó Deus querido, seja, ó Deus amado, preconceito, ó Deus, a violência em todas as suas formas diminua. A gente tem visto, ó Deus querido, que o nosso país, ó Deus, tem sofrido grande violência, seja uma violência que vem dos meios oficiais, seja violência, Deus querido, entre o próprio povo. Ó Deus amado, nós pedimos a Ti, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus, abençoa este país. Ó Deus querido, abençoa as nossas autoridades. Abençoa os seus comandantes, Senhor amado, exército maior, sejam dirigidos por Ti. Ó Deus querido, legislativo, judiciário, executivo, possam se curvar diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus amado, que os poderes desse país, ó Deus, dobrem seus joelhos, sintam, ó Deus querido, sobre suas cabeças a mão poderosa do Rei do Universo, daquele que dirige todas as coisas. Ó Deus querido, que haja justiça nesse país, que haja verdade nesse país, que a hipocrisia caia por terra em nome de Jesus, porque o que só se fala nesse país, ó Deus, é mentira. Como as pessoas, ó Deus querido, têm a cara de pau de falar na televisão que vão fazer, que fizeram, que vão agir assim, e a gente sabe que isso não se traduz em verdade. Ó Deus querido, há quanto tempo a gente ouve promessas de políticos, e há quanto tempo eles não cumprem as promessas, porque quando têm o poder eles governam para si mesmos. Ó Deus querido, eles governam somente para se locupletarem. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, estende a Tua mão, ó Deus, sobre este país. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, ó Deus querido, sobre a Polícia Federal, o Exército, a Marinha, que tem investigado o caso, ó Deus, do indigenista e do jornalista. Pedimos que o Senhor mostre, ó Deus, uma solução, ó Deus querido, para essa questão. Ó Deus querido, que isso não fique, ó Deus querido, sem solução, sem se resolver. Ó Deus querido, mostra, ó Deus, o que aconteceu. Mostra os culpados. Mostra, ó Deus querido, quem deve pagar, ó Deus querido, por essa violência a esses dois homens. Em nome de Jesus, oramos pela nossa economia, Senhor. Pedimos a Ti que até o final desse ano essa economia, ó Deus, esteja melhor. Essa inflação esteja controlada, os juros comecem a baixar. Ó Deus querido, porque nós temos sido oprimidos por uma economia, ó Deus querido,
descontrolada. E não está em nossas mãos exatamente controlá-la, porque os fatos que provocam são internacionais e causam, ó Deus, esse impacto a todos os países. Então nós pedimos a Ti que a guerra acabe, nós pedimos a Ti que o alimento não falte, nós pedimos a Ti que a inflação seja controlada, nós pedimos a Ti, ó Deus, que os responsáveis por esta nação, ó Deus querido, tanto na área econômica, quanto, ó Deus querido, na área da indústria, comércio, ó Deus, varejo, atacado, ó Deus querido, recebam de Ti sabedoria, como agir em momentos de crise, ó Deus querido, para que realmente o Brasil, ó Deus, possa ser um país fora da curva, ó Deus querido, com a Tua bênção, com a Tua mão estendida sobre ele. Ó Deus amado, em nome de Jesus, clamamos pela nossa nação, clamamos pela vida do presidente da República, clamamos pela vida dos seus ministros, clamamos pela vida dos seus conselheiros e assessores. Ó Deus querido, toda a máquina administrativa do governo seja alcançada pela Tua sabedoria, pela Tua bênção, pela Tua honestidade, pelo Teu comprometimento. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós Te agradecemos, porque entendemos que o Senhor ouviu a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Queridos, nessa hora nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Peço a você que seja fiel nos dízimos e liberal nas ofertas. Nós vivemos de fato em tempos difíceis e isso atinge todos os setores da sociedade, inclusive a igreja. Então eu peço a você que realmente abra o coração, o bolso com alegria e não com constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos trazer então diante do Senhor a nossa vida no altar, juntamente com os nossos bens. Thank
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, questões de graça e misericórdia, seja com dízimo, oferta, com alimento que é doado para a tua casa, Deus Pai Todo-Poderoso. No poder do nome de Jesus, tratamos que é o dono do ouro e da prata, e não é de focar nunca provisão sua na tua casa, Senhor. Mas seja com esses valores, esses dízimos, ofertas, para que seja cumprido o índice da sua vontade, para que o teu reino possa agir na face da terra, enquanto seja possível fazer alguma coisa, enquanto a responsabilidade nossa neste lugar, na região do anil, para que se cumpra aquilo único e exclusivamente que é belo, justo e necessário aos teus olhos, com aroma suave às tuas narinas. Desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode sentar e você aproveite e diga para o seu irmão que está atrás de você, na sua frente, que o óleo de alegria da parte do Senhor possa vir sobre a sua vida. Fala para ele, o óleo de alegria da parte do Senhor venha em abundância sobre a sua vida. Queridos, vivemos momentos de tristeza e de apreensão no mundo hoje, né? A gente tem visto aí essa enfermidade que tinha ido para outros lugares, já está crescendo novamente na nossa nação. Então eu peço a você que tenha cuidado. Acredito que nós já desenvolvemos uma certa resistência a essa enfermidade, né? Não vamos pegá-la com a facilidade que pegamos da primeira vez, mas devemos ser prudentes, né? Então, o meu desejo é que a alegria do Senhor, que a nossa força encha o seu coração nessa manhã. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Eu quero fazer menção aqui à presença da nossa irmã Marisa. Ela já esteve entre nós. Fique de pé, Marisa, para que o povo conheça. Ela já esteve entre nós há muito tempo, né? E hoje veio nos visitar. Nós louvamos a Deus pela sua vida, minha irmã. Deus abençoe. Existe mais alguém nos visitando nessa manhã? Eu não recebi papel nenhum aqui, acredito que não, né? Mas se eu estiver enganado, vocês podem me ajudar aí. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20, versos 30 e 31, diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Leiam para mim, por favor. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não são escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém. Prestou atenção? São só 2 versículos, né? Dá até para falar sem ler agora na Bíblia, né? São versículos conhecidos e a gente deve realmente guardá-los no coração. A palavra de Deus, queridos, ela precisa habitar, povoar o nosso coração. Nós devemos estar com a palavra de Deus no nosso coração, nos nossos lábios, todos os dias da nossa vida. Segundo um estudioso da palavra, comentarista Bruce Ware, o Evangelho está intimamente ligado com a cruz de Cristo. Na verdade, diz ele, o Evangelho é as boas novas daquilo que ocorreu quando Cristo morreu na cruz. Portanto, entender aquilo que Jesus realizou na cruz é entender o Evangelho. E esse Evangelho, queridos, ele precisa ser crido
E esse Evangelho precisa ser crido pessoalmente por nós. O Evangelho é Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele realizou para a nossa salvação na cruz do Calvário, na ressurreição, como Senhor de absoluto de todas as coisas, como é agora, ok? E nós precisamos crer em Jesus pessoalmente. Mas não é qualquer fé. As pessoas costumam dizer, não, eu creio em Jesus. Você pode sair aí na rua e perguntar, você crê em Jesus? Ela vai falar que crê, mas também crê em outras coisas. Eu não vou aqui detalhar. A fé que eu estou falando é uma convicção. A fé que eu estou falando é uma plena confiança. É confiar em Jesus de verdade no dia a dia. Certa vez eu li uma história num livro que estava lendo, né? Que ele se reportava ao tempo da Cortina de Ferro, lá na antiga União Soviética, quando todos aqueles países lá, inclusive a Croácia, inclusive a Ucrânia, faziam parte da União Soviética, e o Evangelho lá era proibido, Bíblia lá nem pensar. E duas irmãs sentiram o chamado de Deus e foram para lá e evangelizavam aquele lugar. E no tempo da Guerra Fria não havia muita energia, então a luz era racionada, né? Às 9 horas apagava tudo. Você precisava estar em casa. Se você não estivesse em casa, você ficaria no escuro. E é uma situação complicada. E essas irmãs perderam o horário e apagou-se a luz e elas estavam na rua nesse momento. E elas sentiram, continuaram andando para onde estavam indo, mas sentiram que estavam sendo seguidos. E nessa época, todas as vezes que apagava a luz, haviam muitos assaltos ali naqueles lugares. Então, por isso, não era recomendável que você ficasse na rua. Essas irmãs começaram a apertar o passo e sentiram o barulho da pessoa ou das pessoas que as estavam seguindo também apertarem o passo. E elas não sabiam o que fazer, começaram a clamar a Jesus. Pedir, realmente, Senhor, socorre a gente, porque a gente não sabe o que fazer numa situação dessa. E logo depois dessa oração que elas fizeram, andando firme pela rua, um homem as abordou e as puxou para um beco. Fiquem aqui, ele falou. Elas não entenderam muita coisa, mas não viram que aquele homem que as puxou para um beco queria fazer uma maldade com elas, né? E elas ficaram ali quietas, e a pessoa que estava seguindo passou. Quando a pessoa passou, elas queriam agradecer aquele homem que as puxou para o beco e as livrou daquela situação. Mas ele não estava mais ali, elas não os viram mais. É dessa fé que eu estou falando. É essa fé que é comprometida, é essa fé que gera resultado, é essa fé que move a mão do Senhor. É dessa fé que eu estou falando, desse compromisso. Quando eu estou diante desse texto, eu fico imaginando muitas coisas, porque, na verdade, Jesus fez muitos sinais, mas poucos sinais estão aqui registrados no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João é um evangelho diferenciado. Ele foi escrito entre 40 e 50 anos depois da cruz. Vocês imaginam, né? Depois que Jesus morreu, entre 40 e 50 anos, foi que o Evangelho segundo João foi escrito. E ele não é um evangelho como os demais. Mateus, Marcos e Lucas são lineares. Começam do nascimento de Jesus e vão até a morte de Jesus. O Evangelho segundo João, não. Ele narra debates, encontros e sinais que Jesus fez
e ele então os agrupou no seu livro e disse, olha só, Jesus na verdade fez muitos outros sinais, que não estão registrados nesse livro, mas os que estão registrados aqui, eles têm o firme objetivo de despertar a fé naqueles que não têm, têm o firme objetivo de fazer manter, preservar a fé daqueles que já creem. Então, é um livro, é um evangelho escrito para que as pessoas creiam. Creiam em quem? Creiam em Cristo. Jesus como Cristo e como Filho de Deus. E crendo, vocês tenham vida, porque Jesus Cristo veio para dar vida. Lembram-se de João capítulo 10, verso 10? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a promessa de Jesus. Muito bem. Esse evangelho, queridos, nesse evangelho, João deseja revelar a verdadeira natureza de Jesus. Algumas pessoas, quando viam Jesus fazer um sinal, um milagre, né, elas diziam, grande profeta Deus levantou em Israel. Alguns chamavam Jesus de profeta, como a semelhança dos profetas do Antigo Testamento. Outras pessoas entendiam que Jesus era um grande mestre e se admiravam porque ele não havia estudado ali na escola farisaica, né, que formava os mestres daquela época. Outros entendiam que Jesus era uma pessoa muito boa, mas João escreve o seu evangelho e ele relata aqui nesses 2 últimos versículos do capítulo 20 que a proposta dele para escrever esse evangelho é para que as pessoas realmente saibam qual é a verdadeira natureza de Jesus. Jesus é o Cristo. Às vezes a gente faz uma confusãozinha, né? O nome de Jesus era Jesus de Nazaré, porque ele viveu a maior parte do seu tempo em Nazaré, junto com seus pais. Como, por exemplo, Maria Madalena é a Maria de Magdala, cidade de Magdala. As pessoas não tinham sobrenome, as pessoas eram reconhecidas pelo nome do pai ou pelo nome da cidade, né? Então, Cristo não é um nome, Cristo é um título. Cristo é a tradução de Messias. Messias é o ungido de Deus, aquele que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, a começar de Moisés, que já profetizou que um varão como eu vai ser levantado, né, depois de mim, a ele ouvir, etc. E todo o Antigo Testamento, ele olha e é convergido para Jesus Cristo, mais especificamente no profeta Isaías, Miqueias, né, na literatura profética, mas também nos Salmos. Os Salmos são proféticos. O Salmo 2, por exemplo, é uma coisa impressionante que ele fala de Jesus, né? Muito bem. O que João está querendo dizer é que Jesus, ele é o Cristo porque os judeus esperavam o Messias, esperavam o ungido prometido pelo Antigo Testamento. Então João está dizendo para os judeus, olha só, Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele é o cumprimento das profecias, mas ele também é Filho de Deus, é o Deus encarnado, é aquele que deixou o seu trono, deixou a sua glória, vestiu-se de natureza humana, que se cansa, que tem fome, que sofre dores, e ele veio andar conosco, e ele veio subir a cruz por nós e pagar na sua carne os nossos pecados. Então, através dos sinais previamente selecionados por João, a proposta é que a fé seja despertada naqueles que não creem e mantida naqueles que creem. No primeiro sinal que Jesus faz no Evangelho segundo João, ele transformou água em vinho. E eu peço que você abra sua Bíblia aí no capítulo 2, verso 11 do Evangelho segundo João.
Olha o que diz o capítulo 2, verso 11 do Evangelho segundo João. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você pode ler para mim aí? Achou? 2:11? Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Repararam aí o conteúdo desse versículo com aquilo que eu estou falando? Os sinais, queridos, eles visam manifestar a glória de Deus. E Jesus Cristo, em pessoa, é a manifestação da glória de Deus. Esses sinais chamam a atenção das pessoas que Deus não esqueceu delas, mas que está ali na pessoa de Jesus. E o verso termina assim: e seus discípulos crerão nele. Repita comigo. E seus discípulos crerão nele. Nós cremos em Cristo, nesse Cristo que andou nas ruas de Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia, Caná da Galiléia, e que fez sinais, e que ressuscitou mortos, e que curou enfermos. Nós cremos, somos discípulos de Jesus. Seus discípulos crerão nele. Então, nós somos chamados a crer em plena confiança nesse Jesus. Confiar a Ele a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro, tudo em nós. João registrou os seguintes sinais. Eu não sei quantos sinais você sabe se João registrou, né? São poucos. Quando você olha no Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, existem muitos milagres que não estão aqui registrados no Evangelho segundo João. Aqui em João você vai encontrar 7 sinais. O primeiro deles foi transformar a água em vinho, João capítulo 2, versos de 1 a 12. O segundo, ele curou à distância um filho de um oficial, João capítulo 4, versos 46 a 54. Jesus curou à distância. O oficial clamou: Senhor, venha à minha casa antes que meu filho morra. Jesus olhou para ele e falou: olha só, vai, seu filho já está curado. E ele creu. E quando foi, no caminho encontrou seus servos dizendo: olha, seu filho melhorou. Exatamente naquela hora que Jesus havia falado para ele. O terceiro sinal é a cura de um paralítico que estava enfermo há 38 anos, no tanque de Betesda, capítulo 5, versos de 1 a 18. O quarto sinal, Jesus multiplica pães e peixes em João capítulo 6, versos de 1 a 15. O quinto sinal, Jesus anda sobre o mar, né? Anda sobre as águas, João capítulo 6, versos de 16 a 21. Sexto sinal, Jesus cura um cego de nascença, João capítulo 9, dos versos de 1 a 12. Sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro, depois de 4 dias enterrado, João capítulo 11, versos de 1 ao 46. Eu não sei qual é o seu sinal preferido. Não sei se você já olhou, né, a narrativa dos milagres de Jesus e se você já chegou a escolher um sinal. Mas eu já fiz isso. Eu acho que algumas abordagens, né, de Jesus, antes de ele fazer um sinal, são muito especiais, né? Jesus olhou para pessoas invisíveis. Jesus olhou para pessoas que ninguém olhava, né? Quando o cego no caminho de Jericó, ele observa o barulho e aí ele pergunta o que está acontecendo. Alguém diz que Jesus está passando por ali. Aí ele começa a aclamar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentaram abafar a sua voz, tentaram fazê-lo calar, mas Jesus o ouviu. Jesus parou e mandou chamar aquele homem. Eu acho que esse sinal, ele para mim é um sinal especial, né? Ele tem muito a ver com as nossas vidas. Nós estávamos cegos, perdidos, né? Mas o Senhor parou, nos olhou, nos ouviu, nos trouxe para junto de si e nós estamos aqui.
Não sei se você tem um sinal preferido, um milagre preferido, né? Mas depois de cada sinal, se você observar na Bíblia, leia o Evangelho segundo João, só tem 21 capítulos, é rápido, né? Em um dia, 2 dias, você lê o Evangelho segundo João, e você vai observar que depois de cada sinal, Jesus traz um ensinamento, né? Foi assim com o cego de nascença, foi assim na ressurreição de Lázaro, foi assim quando Jesus multiplica os pães, né? E ele vai falar lá logo depois que ele é o pão da vida. Vocês acabaram de comer um pão que sacia o estômago. Está aqui um pão que não vai deixar vocês terem mais fome nunca na alma de vocês, né? Então, Jesus traz um ensinamento depois de cada sinal. O texto lido, ele fala de Jesus, que Jesus fez muitos outros sinais. Já falei para vocês aqui que isso pode ser observado facilmente quando você vai para os outros evangelhos, que você pode ter até a curiosidade de enumerar cada sinal feito em cada evangelho, e você vai perceber que ultrapassa o número 7 muito, né? Porque João só relatou 7 sinais. Muito bem, mas eu pergunto para você, qual é o maior sinal? O maior sinal não está entre os sinais. Engraçado, né? Pois é. Jesus, ele fez 2 sinais que estão registrados nas Escrituras, e esses sinais, eles são os sinais emblemáticos, ímpares, né? Mas eles não estão relatados como sinais. O primeiro sinal é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus veio para morrer no Calvário. Jesus veio para pagar os nossos pecados. Jesus veio para vencer o pecado. Jesus veio para vencer o diabo. Jesus veio para nos libertar dos pecados. Então a cruz é o ápice, a cruz é o apogeu, a cruz é o momento mais importante do ministério público de Jesus, e é exatamente o objetivo que ele tem quando veio ao mundo. Ele não veio ao mundo para fazer alguns milagres, ele não veio ao mundo para conhecer pessoas ou nascer numa família, ele veio ao mundo para morrer na cruz. É isso que a Escritura coloca para a gente com muita clareza, né? E o segundo sinal é a ressurreição. Porque uma coisa é Jesus assumir todos os nossos pecados, irmãos. Vocês já imaginaram isso? O mundo hoje tem 7,5 bilhões de pessoas, mas Jesus assumiu o pecado não só da presente geração. Jesus assumiu o pecado desde Adão até o último homem que vai nascer sobre essa terra. Todos os pecados. Depois de assumi-los todos e experimentar a ira de Deus, Jesus morre na cruz do Calvário. Morre a nossa morte. Morrem os nossos pecados. Agora, a morte não era suficiente para reter o Filho de Deus. Então, por isso, a morte precisava ser vencida e ser rompida. E a ressurreição faz isso. Então, os 2 grandes sinais do Evangelho são a morte e a ressurreição de Jesus. Esses são os 2 grandes sinais que apontam para nós que Jesus é Senhor de todas as coisas, que Ele é o nosso Salvador, que Ele removeu a culpa que estava sobre nós, que Ele rasgou o escrito de dívida que pesava contra nós, é a palavra de Paulo aos Colossenses, né? Que nós tínhamos um escrito de dívida que Jesus pegou e encravou na cruz. Então esse é o momento ímpar do Evangelho, esses são os sinais mesmo que apontam para a glória de Deus. Tem um comentarista da Escritura, muito famoso, chamado F.F. Bruce. É um dos grandes comentaristas, principalmente do Evangelho de Jesus segundo João. Ele diz assim: em nenhum outro lugar o nome de Deus é tão glorificado
como na cruz do Calvário. Em nenhum outro lugar Deus se mostrou tão visível quanto na morte de Jesus Cristo na cruz. A nossa perspectiva sobre a cruz, ela não é uma perspectiva que faça jus, né? Nós vemos o sofrimento de Jesus, nós vemos Jesus carregar a cruz, nós vemos Jesus todo ferido, todo ensanguentado, com a coroa de espinhos, nós vemos os cravos entrando, né, nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus. Aquilo nos faz sofrer, mas na verdade a cruz é a grande vitória. Na verdade a cruz é a grande derrota do mal. A cruz é a nossa libertação. Nós estávamos irremediavelmente perdidos, cegos, mas foi na cruz, aonde os nossos olhos foram abertos, foi na cruz, aonde nós ouvimos a voz de Deus, e esse é o momento em que Deus é glorificado, ok? Muito bem. Repare, Jesus revela a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade é revelada nos evangelhos, e em particular no evangelho segundo João. E ele é aquele que vem para dar vida ao ser humano morto nos seus delitos e pecados. Ele é aquele que vem para reaproximar, para conduzir a Deus gente que se afastou de Deus, que estava distante de Deus, que estava perdido. Sabe quando você anda buscando um caminho e você não consegue achar o caminho e você está perdido? Éramos assim antes de Jesus Cristo. Estávamos perdidos. Sabíamos que faltava alguma coisa dentro de nós, mas não sabíamos o que é isso e como alcançar isso, porque o caminho é Jesus. Quando Jesus fala ao nosso coração, quando Jesus nos toma pela mão e nos conduz, Ele é o caminho, Ele nos aproxima de Deus. Ele nos abençoa, Ele nos liberta, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos perdoa, Ele restaura a nossa mente, o nosso coração. A maldade não tem mais lugar na vida da gente quando Jesus Cristo toma a nossa vida nas suas mãos. Ok? Muito bem. Jesus toma esse homem pecador, perdido, afastado de Deus, e o santifica, e o separa, e ensina para ele como deve viver. Muito bem. Em primeiro lugar, Jesus fez muitos sinais, segundo a palavra de João, diante dos discípulos. Mas eu quero que você preste atenção. Abra sua Bíblia aí, em João, capítulo 12, verso 37, e leia para mim, por favor. João 12, 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Novamente, todos juntos? Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O texto que a gente leu diz que Jesus fez sinais diante dos discípulos, mas João está considerando quem crê. Os discípulos creram, né? Agora, Jesus fez sinais diante de muitas pessoas, mas isso não provocou fé no coração dessas pessoas. Eles não creram em Jesus, apesar dos sinais. Agora, em segundo lugar, João fala que Jesus fez muitos sinais diante dos discípulos, porque eles creram nele, conforme nós já lemos em João capítulo 2, verso 11. Os discípulos são testemunhas que Jesus de Nazaré é o Messias, é o Cristo prometido pelas profecias do Antigo Testamento. Como os judeus esperavam, sim, ele é o Filho de Deus. Porque os judeus pensavam que Jesus não era o Cristo. Alguns judeus esperam o Messias até hoje, mas o Messias já veio. E João está aqui dizendo, olha só, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Em terceiro lugar, Jesus fez muitos sinais. E o sinal que Jesus fez, que se torna um emblema
que glorificam a Deus, como eu já disse para vocês aqui, o primeiro deles é a paixão. Quando nós falamos a paixão de Cristo, nós estamos nos referindo à morte na cruz do Calvário. E, em segundo lugar, a ressurreição, aonde Cristo venceu a morte, o último inimigo a ser vencido, para nos dar vida e vida em abundância. Segundo o Bruce, como já disse para vocês, Deus jamais foi tão glorificado, sua glória nunca foi tão claramente desvendada como no alto sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aí, o próprio Bruce, esse comentarista que lhes falei, ele coloca ali a parte de um hino que fala sobre isso, né? E eu queria que você ouvisse. Aí, então, abre aspas, é a citação do hino que Bruce faz. Na graça que nos resgatou, foi que a glória mais brilhou. Com traços claros a mostrou, na cruz, com sangue, a desenhou. Na cruz foi desenhado o nosso resgate. Na cruz foi desenhado a nossa salvação. E foi desenhado com sangue. Não foi com água. Não foi com qualquer outro objeto. Foi com o sangue do próprio Cristo, sangue do nosso Senhor, que foi derramado naquela cruz. João diz que os sinais registrados neste livro têm uma dupla finalidade: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus não foi apenas um homem bem-sucedido, não foi apenas um bom exemplo, não foi apenas um mártir, né? Aliás, Jesus não foi mártir, né? Porque mártir não quer morrer e é obrigado a isso. Jesus foi morrer voluntariamente. Tem até um cântico que diz, né? Jesus foi o mártir da paz. Não foi mártir, tá bom? O mártir, ele é obrigado a morrer. Mas Jesus se entregou voluntariamente na cruz do Calvário, o que faz de Jesus, que faz do sacrifício de Jesus um alto sacrifício, né? Então, Jesus não foi obrigado a morrer, mas ele mesmo se ofereceu como oferta a Deus. O Evangelho revela a verdadeira natureza de Jesus. Ele é o Cristo, isto é, o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento, que os judeus criam e esperavam, mas não conseguiram enxergar, conforme nós lemos aí no capítulo 12, verso 37, apesar dos sinais, eles não creram. Ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, como diz lá João 1,14, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em segundo lugar, o texto continua dizendo assim: vocês precisam crer no Filho de Deus, vocês precisam crer em Jesus, para que crendo tenhas vida em seu nome. A verdadeira fé, ela salva a nossa vida. A verdadeira fé, ela nos transforma. Se você tem uma fé comum, como eu acabei de falar, né? Você pergunta à sua vizinha que não é cristã, não tem nada a ver com Deus. Ah, você crê em Jesus? Ah, creio em Jesus, Jesus é bom, eu gosto de Jesus. Aquela fé não é a fé salvadora, não é a fé que transforma. A fé que transforma é uma confiança profunda, é uma profunda convicção. Ela advém daquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. A Bíblia diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, ao ouvir a palavra, o Espírito Santo nos dá fé para crer naquela palavra, para receber o Senhor da palavra, que é Jesus Cristo. Então, nós somos convidados a crer de todo o coração. Para quê? Para que tenhamos vida, e vida em abundância. João capítulo 3, verso 36, Jesus diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Então,
nós somos chamados a crer em Jesus de todo o nosso coração. Se cremos em Jesus de todo o nosso coração, se Ele é Senhor da nossa vida, se Ele reina em nós, nós temos a vida eterna. E aí eu pergunto para você, o que falta à igreja dos nossos dias? Nós somos servos de um Jesus que fez sinais e morreu por nós e nos salvou e ressuscitou ao terceiro dia. Nós somos uma igreja apostólica, nós descendemos dos apóstolos, e os apóstolos foram homens poderosos em palavras e obras, pregaram o Evangelho, espalharam o Evangelho pelo mundo, sem internet, sem rádio, sem correio, sem nada. Eles espalharam o Evangelho pelo mundo, habitado daquela época, com uma eficiência tremenda. E eu pergunto para vocês, por que a igreja hoje está nos seus templos, acomodada? Por que a igreja hoje não está na rua, pregando o Evangelho, fazendo diferença, ganhando aulas, dizendo para as pessoas o que nós cantamos aqui, né? Cantamos Isaías 61, que nós somos chamados para proclamar a todos os que choram a consolação, a todos os que estão presos a libertação. E por que isso não tem acontecido? Por que a gente tem se intimidado diante do mundo? Por que a gente até teme falar do Evangelho hoje, porque não sabe como as pessoas vão receber isso? O que está faltando à igreja? É exatamente, queridos, esta firme convicção de que Jesus é o Cristo, que na pessoa bendita de Jesus, nossos pecados foram perdoados, fomos ressuscitados com Ele, o diabo foi vencido e nós fomos transformados, fomos libertos. É essa a compreensão do Evangelho que nos leva a uma profunda convicção de que Jesus é a única esperança para este mundo que se afunda, esse mundo caído, que só se suja, só se chafurda na lama, como nós temos visto, cada vez mais na lama do pecado. Jesus é a única solução para o seu filho que está desviado da igreja. Jesus é a única solução para a sua secretária, que não crê em nada. Jesus é a única solução para aquele empregado que você tem, que vive cometendo furtos, vive fazendo o que não se deve. Jesus é a única solução. Jesus é a única solução para o seu marido de coração endurecido, que não recebe, não deixa a mensagem do Evangelho penetrar no coração dele. Jesus é a solução para esse país que a gente vive. Tanto desmando, tanta corrupção, tanto golpe. Coisas boas eles conseguem transformar em coisas ruins para nós, boas a favor deles. Jesus é a única solução. E se nós temos plena confiança que Jesus é a única solução, por que nós estamos calados? Se nós realmente cremos em Deus, por que não oramos pelos enfermos? Os enfermos vão ser curados, é promessa do Senhor, é pela fé. Por que nós temos medo quando uma pessoa manifesta um espírito maligno? Geralmente a reação é correr. Nós não cremos em Jesus, que Jesus venceu o mundo, o mal, a carne, o diabo, a morte. Ele venceu tudo. Não tem nada que seja parelho a Ele. Ele está acima de todas as coisas. E se nós cremos de verdade, por que nós deixamos as pessoas continuarem a ser enganadas e se enganando? Por que nós não compartilhamos o poder do Espírito Santo, as verdades do Evangelho para essas pessoas? Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Por quê? Por que tanta acomodação? Um episódio que acontece em Atos capítulo 7. Estevão é apedrejado. Os seus discípulos são perseguidos. Os discípulos de Estevão, eles são dispersos.
Aí então eles fundam a igreja de Antioquia, eles fundam a igreja de Creta, eles fundaram diversas igrejas só porque foram expulsos de Jerusalém. Aí começaram a ir para as ilhas gregas e pregar o evangelho lá, para a Síria, em Antioquia, pregar o evangelho lá. E a igreja de Antioquia é a igreja que Paulo pastoreou por um ano, que Lucas, o evangelista, se converteu, e era uma igreja pujante. E não foi apóstolo que fundou. Foram os discípulos do diácono Estevão. O que nós estamos fazendo que não pregamos o evangelho? Não desafiamos as pessoas com amor, com sabedoria, com carinho. Precisamos nos levantar, irmãos. Aonde é que está essa fé que é avassaladora, que avança, que toma reinos, como tomou o reino, o Império Romano? O Império Romano conseguiu vencer muitos inimigos, mas teve que se dobrar diante do Evangelho. Sem armas, o Evangelho dominou o Império Romano. Aonde é que está essa fé? O que foi feito dela? Aí existem muitas coisas que se argumentam. A tradição. Foram os tempos, antes não existia, aí agora tem, são confortáveis. A liturgia, antes não tinha, agora tem. Nada disso, irmãos. A gente pode ganhar esse mundo com templo, com liturgia, com tradição, mas nós precisamos crer e entender que o que Jesus falou para nós é para ser obedecido. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que eles creiam e crendo tenham vida no nome de Jesus. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Reverendo Mário, por favor, para essa última oração e para a bênção apostólica. Pai nosso que está nos céus, que enviaste teu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Recebe, Senhor, a nossa oração. Nós somos desafiados, ó Deus, a colocar em prática uma fé que confessamos ter. Que sim, possamos assim fazer, ó Deus. Que nós, onde nós moramos, estudamos, trabalhamos, por onde nós formos, ó Deus, estejamos então anunciando Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que reuniu, ó Deus, discípulos, enviando-os ao mundo para anunciar a verdade. Tu mandaste Jesus. Como ouvimos, ó Deus, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. É necessário crer, ó Deus, em Jesus, para termos esta vida abundante. Esse crer, ó Deus, não significa acreditar nos fatos históricos relacionados com o Senhor. Essa fé significa uma entrega total, confiantemente, ó Deus, buscando a presença do Senhor para viver segundo a sua vontade. Desperta, Senhor. Que nós estejamos olhando para a cruz, entendendo, ó Deus, quão maravilhoso sinal encontramos ali, ó Deus, sinal que remete à salvação, que remete à glorificação do teu nome. Sê conosco, Deus. Sê com as nossas famílias. Sê com aqueles, ó Deus, que por algum motivo foi impedido de estar na tua casa nesta manhã. Cure os enfermos, ó Deus. Visita os atribulados. Esteja, Senhor, com todos que foram impedidos de estar hoje, nesta hora, na tua casa. E esteja conosco, ó Deus, quando novamente nos encontrarmos como teu povo, para louvar e agradecer o teu nome, ainda hoje
às 18h30, Senhor. Ajuda, Pai, que haja libertação, que haja salvação neste lugar. Há um som bem próximo, ó Deus, que acaba de algum modo interferindo, ó Deus, na nossa adoração, mas confiamos que o Senhor aceitou, ó Deus, o nosso culto e que nós possamos, ó Deus, influenciar este lugar de tal modo que, ao invés de uma música que defende ideias que não favorecem a sociedade, estejam louvando o teu santo e glorioso nome. Já vimos aqui, ó Deus, tantas coisas acontecerem, tantas transformações. Estamos, ó Deus, esperando mais, porque no Senhor reside todo o poder e toda a glória. Continue conosco, ó Deus, ajudando, seja na hora que o grupo de louvor está engrandecendo o teu nome, cantando a ti, seja na palavra ministrada deste púlpito, Senhor. Que o Senhor esteja nos usando para louvor e glória de Deus. E que nós possamos falar dos sinais realizados por Jesus. E que as pessoas possam crer pela instrumentalidade do teu Espírito. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração e continue conosco hoje para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Lembre-se, o apóstolo João fez a sua parte, registrou os sinais. Agora, nós precisamos fazer a nossa, pegar essa palavra e proclamar. Temos um outro encontro às 18h30, se você puder esteja presente, vai fortalecer a sua vida para passar uma semana inteira, né, diante de coisas aí, de desafios. Então vamos nos robustecer hoje, em nome de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão.